Olá, pessoal. Hoje o tema da nossa aula é empresas familiares e a necessidade de governança. Bom, vale destacar que dentro do contexto empresarial brasileiro, nós temos aí majoritariamente a constituição de empresas familiares dentro do território brasileiro. E uma das características dessas empresas familiares, que boa parte delas, ou seja, a maior parte não chega à terceira geração. Então, em torno de 30% chega até a terceira geração, aí, se a gente for considerar o contexto familiar. E aí vale a gente entender o porquê disso, quais são os aspectos que podem, de certa forma, prejudicar e o que precisa ser atentado quando se pensa em empresas familiares e a necessidade de governança. Bom, antes de falarmos de governança especificamente, é importante a gente diferir o que vem a ser o contexto familiar, a família em si, a constituição familiar, o que vem a ser a propriedade, e essa propriedade seria a empresa em si. Então, o que seria essa divisão societária de propriedade da empresa e o que vem a ser o negócio daquela empresa e quem gerencia, quem administra este negócio. Observa-se que eu posso fazer parte da família, mas não ser proprietário da empresa e nem mesmo fazer parte do negócio. Como também eu posso fazer parte da família, eu ser proprietário da empresa, mas eu não exercer nenhum cargo de gestão ou de administração, ou seja, não fazer parte do negócio. Mas eu posso também não ser parte da família, ser proprietário do negócio e não também ter participação nessa empresa enquanto gestor ou administrador. Ou ainda, eu posso ser o gestor do negócio, ser o administrador da empresa, não ser sócio dessa empresa, ou seja, não ter nenhum tipo de participação societária e nem mesmo ser membro da família. Então, observe que você tem várias configurações e conjunções que podem ocorrer quando a gente fala de empresa, negócio e família. Então, você pode ter um membro da família participante como proprietário da empresa, mas não gerenciando ou não exercendo nenhum tipo de atividade profissional na empresa, como você pode ter um membro da família que às vezes ele nem tem participação na empresa, mas ele exerce alguma atividade administrativa de gestão dentro daquela organização. Então, nós temos essas configurações possíveis e existentes, e a governança ela visa, sobretudo, equilibrar e determinar o que é função de um, o que é função de outro, o que é direito de um, o que é direito de outro, devido a uma eventual problema na empresa, problema na família ou uma divisão de propriedade, a governança, de certa forma, respalda para que nenhum tipo de ação muito pontual ou alguma ação muito tendenciosa seja tomada e que possa prejudicar os negócios. Então, dentro desse contexto, quando você tem um membro da família que é sócio da empresa, você tem uma relação direta. Olha, eu sou filho do idealizador da empresa e o pai me colocou com um percentual na sociedade. Então, eu tenho o direito, por lei, naquela empresa. Eu tenho direitos e obrigações àquela empresa. Mas eu posso não exercer nenhuma atividade profissional dentro daquela estrutura organizacional. Como também eu posso ter, por exemplo, um irmão que ele também é da família, ele também possui um percentual de propriedade, participação societária na empresa, e ele exerce cargo na empresa. Ele desenvolve aí aquele processo, aquele projeto empresarial. E aí nós já observamos que tem algumas diferenças. Se o irmão, de certa forma, ele exerce a função de gerente, de administrador, de gestor, de CEO dessa empresa, eu, enquanto proprietário, não é porque seja meu irmão,
É que eu falo, olha, meu irmão ele está desenvolvendo uma boa gestão com competência. Não, ele pode, de certa forma, eu posso, enquanto proprietário, divergir de muita coisa do processo de gestão adotado daquela organização. Então, o núcleo proprietário, ele tem algumas funções, algumas atividades de tomadas de decisões que envolve, inclusive, estabelecer parâmetros para que os gestores possam seguir aquela lógica de decisão feita pelos proprietários. E aí a gente tem, inclusive, a estrutura familiar que pode pesar muito nesse processo de decisão. Então eu posso ter, inclusive, uma configuração diferente, onde que existe um membro da família que ele é proprietário daquela empresa e aí ele se casa com uma outra pessoa e essa outra pessoa exerce uma função de gestão dentro da empresa, exerce a administração da empresa, que é uma outra configuração. Ela está buscando desenvolver, mas ela não tem essa participação na propriedade. E ela acabou ingressando na família, mas não caracteriza como filho, apesar de poder, depender do regime de casamento, poder ter alguma participação também indireta na propriedade. Então, quando você cria um modelo de governança para proteger esses autores, né, a gente diz atores, que participam diretamente, seja da propriedade, seja do negócio, seja do âmbito familiar, isso evita muitos conflitos no futuro. Então, nós temos vários exemplos e várias possibilidades de configuração. E como resolver isso? Quando você determina, delimita qual que é o papel de cada um dentro desse processo. E aí, a importância da governança vem em que sentido? Primeiro, para a sustentabilidade e crescimento do negócio. Então, uma governança estruturada, ela vai muito além da gestão familiar. Ela garante o crescimento sustentável e decisões estratégicas alinhadas aí com o objetivo do longo tempo, do longo prazo. Então, decisões que envolvem a empresa, por mais que ela seja às vezes discutida no âmbito familiar, é preciso entender quem é que está decidindo. Quem está decidindo, ele tem propriedade nessa empresa? Ou ainda, quem está decidindo, quem está influenciando as decisões, exerce algum cargo de gestão ou alguma atividade profissional dentro daquela empresa? Como que isso é estabelecido no âmbito familiar? Como que isso é negociado, sobretudo no que diz respeito à propriedade? Então, quando você tem essas definições de papéis, olha, no que diz respeito a investimento, a buscar novos mercados, a gente vai definir isso no grupo de proprietários. A gente pode, inclusive, configurar um conselho, que você tem várias participações, e aí esse conselho decide. No aspecto relacionado ao dia a dia, a gestão diária da organização, você pode ter o gestor com autonomias, mas nem né, a autonomia não é plena para ele fazer o que quer, ele tem lá muito bem estabelecido o que, que ele pode avançar, e se ele tem a pretensão de avançar a mais, ele tem que submeter o projeto, a proposta para um conselho, e esse conselho formado pelos proprietários para tomar de decisão. Então, observe que uma configuração bem estruturada já vai evitar esse conflito, porque cada um vai saber o seu papel. Por mais que no núcleo familiar esses papéis sejam distintos. As decisões sobre o que diz respeito à família, normalmente é o líder daquelas decisões, predomina aí a posição dele dentro do ambiente organizacional. Isso precisa ser muito definido e distribuído. Por quê? Porque os sócios, eles têm, obviamente, a sua cota de responsabilidade e, a depender da participação deles nas cotas acionárias, eles precisam entender qual que vai ser o peso deles naquela decisão. E também a gente sabe que a profissionalização da gestão, ela passa por esse caminho de que, olha, uma empresa familiar, ela surgiu, foi constituindo, cresceu, agora ela demanda de uma profissionalização na sua gestão. Então, para ser diretor de finanças, tem que ser alguém que
tenha conhecimento, experiência, competência, habilidade em relação à finança. Para ser diretor de marketing, tem que ter alguém com experiência, conhecimento, competência, habilidade relacionada a marketing. Quem vai ser o CEO? Determinar um perfil para que a pessoa possa assumir. Ah, então não pode ser nenhum familiar? Pode, desde que ele atenda aqueles critérios que foram estabelecidos, para que evite qualquer tipo de ingerência ou conflito dessa natureza. Então, quando se fala em profissionalização e a vinculação de profissionais competentes para funções de gestão, a transição dessas estruturas protocolares, tradicionais, que a gente fala dentro do âmbito de empresas familiares, para conselhos ativos e estratégicos, muitas vezes independentes, isso faz parte dos processos mais modernos de gestão profissional das organizações. Então, às vezes, um conselho independente, um conselho que não tenha participação direta na gestão organizacional, então eles estão vislumbrando muito o futuro, o desenvolvimento daquela organização, a perpetuação daquela organização, e não necessariamente uma atividade a curto prazo, que se ele for gestor, ele pode estar sendo tendencioso nessa tomada de decisão. Pois bem, então quando tem a estruturação da organização, normalmente, quando se trata de empresas familiares, você tem lá o idealizador da empresa, o sócio, que pode ser um filho, pode ser o cônjuge, pode ser alguma outra pessoa da família. A empresa ela vai evoluindo, vai avançando, vai crescendo. É preciso distribuir os papéis. E aí, quem eu vou colocar na diretoria de finanças? Quem que eu vou colocar como responsável na diretoria de operações? E quem que eu vou colocar na diretoria comercial? Quando entra numa discussão do âmbito familiar, olha, eu também sou dono, meu pai é dono, então o filho tem direito, você já começa a entrar num âmbito de conflito muito complexo, porque às vezes a decisão vai muito pela participação societária e pouco pela competência necessária para determinado cargo. Então, muitas empresas passam por alguns conflitos muito críticos em relação a isso. E quando se estabelece uma regra, um regramento, uma governança corporativa que estabelece critérios bem definidos para assumir determinados cargos, formação, experiência, competências, habilidades para os cargos mais, digamos assim, relevantes dentro dessa estrutura, você consegue delimitar. Olha, você pode até ser um herdeiro da propriedade, digamos assim, daquela empresa, mas para entrar na gestão, para assumir um determinado cargo, é necessário cumprir alguns requisitos. Se você tem tais requisitos, você participa de um processo de seleção. Se não tem, você continua sendo proprietário, porém a gente vai adotar uma gestão profissional, profissionalizada. Ah, mas a empresa, eu sou herdeiro, eu tenho direito de tomar decisões. Sim, você tem direito. Então, cria-se um conselho, dentro desse conselho é apreciado planejamento estratégico da empresa, como vai ser o plano dessa empresa, por exemplo, para daqui 5, 7 anos, ela vai focar em novos mercados, ela vai focar em aumentar a lucratividade, ela vai focar em captar novos clientes. Então, são decisões que se tomam no âmbito do conselho, e esse conselho, de certa forma, aprovando uma decisão desse tipo, por exemplo, agora é o momento de captar novos clientes. Esse conselho passa essa definição estratégica da empresa e aí o gestor ele vai tomar decisões orientadas pelo aquilo que foi decidido no conselho. Olha, então vamos maximizar o lucro? Não necessariamente. A empresa está querendo captar cliente, às vezes isso demanda custo, demanda investimento, demanda abrir novas unidades, ampliar o seu mercado de atuação. Então, talvez para o primeiro momento, isso diminua o lucro, mas vislumbrando que um lucro maior no futuro, porque a empresa vai crescer, vai abrir o potencial de faturamento e ela pode desenvolver aí um processo um volume de faturamento que vai trazer maior lucratividade para essa organização no futuro.
Então, observem que o proprietário ele pode participar dessas decisões mais estratégicas, mais para o futuro, como que a organização vai seguir e se desenvolver, mas não necessariamente em decisões menores, que a gente diz assim, decisões mais do dia a dia, decisões daquela gestão tática, daquele gerenciamento tático da empresa. Olha, decisão para eu comprar um insumo específico, decisão, às vezes, de fazer uma contratação de um colaborador lá para a parte operacional. Então, decisões que, de certa forma, dia a dia da gestão, não necessariamente submete a uma discussão estratégica, mas decisões que podem interferir no futuro e no caminho que essa organização vai seguir, essa sim, ela tem que ser submetida, inclusive, para apreciação desse conselho que tem a formação dos proprietários, como também você pode ter lá uma cadeira para representar os colaboradores, uma cadeira para representar a sociedade civil. Então, a constituição do conselho você pode definir quantas cadeiras serão para cada representação e como será esse processo de discussão, como vai ser esse processo de decisão que vai ser tomado na organização. Pois bem, então, dentro dessa estrutura profissional de gestão organizacional, é necessário que tenha muito claro a divisão de quem são as figuras que têm propriedade daquela organização, ou seja, são os sócios ou acionistas daquela organização. A gente fala que são os proprietários, eles têm o interesse pode ser maior lucratividade, o interesse pode ser que uma empresa seja referência num determinado segmento, uma empresa que preste contas e, de certa forma, promove o bem-estar da sociedade, enfim, pode ter vários objetivos dentro do âmbito de proprietários. Esse âmbito de proprietários, eles tomam decisões para que a gestão execute tais decisões dentro daquela estrutura organizacional. Normalmente, tem a figura do CEO daquela organização. Esse CEO, em muitos casos, ele não pode participar do grupo de propriedade, ou seja, ele não pode ser acionista daquela empresa, porque muitas vezes há conflito de interesse, inclusive grandes empresas aí, você tem lá as tipos de ações, né? Ações ordinárias, ações preferenciais, então aqui tem direito a voto, aqui não tem direito a voto. Então tem essas divisões que são muito relevantes para que não haja, ou melhor, para que se evite o conflito de interesse existente nas estruturas organizacionais. Porque imagina só se você tem um CEO, um gestor que quer beneficiar um determinado fornecedor, um CEO que quer priorizar um determinado tipo de cliente. Isso pode contrariar completamente aquele desejo, aqueles objetivos dos proprietários, dos acionistas. E uma questão também importante é que, sobretudo quando a empresa tem o capital aberto, então a gente está falando aí de Magazine Luiza, que é uma empresa de origem familiar, mas hoje tem uma estrutura de governança muito bem estruturada. A gente está falando de Localiza, que é uma empresa que iniciou dentro do núcleo familiar, mas passou por um processo de governança e hoje tem ações negociadas, tem um grupo de proprietários para muito além daquele núcleo familiar. Então, você pode comprar hoje, qualquer pessoa pode comprar hoje ações do Magazine Luiza, pode comprar ações da Localiza, dentre várias outras empresas que iniciaram dentro dessa proposta familiar de crescimento, de desenvolvimento empresarial, mas chegaram num patamar que eles estabeleceram essa divisão, o que vem a ser propriedade e o que vem a ser a gestão. E também, destacando outro ponto, é que hoje você pode criar uma empresa, eu e crio uma empresa de sociedade com meu irmão, a gente se dá muito bem, está administrando muito bem a empresa, e de repente vem meus filhos, vem os filhos do meu irmão, que são os herdeiros, e talvez a boa relação familiar entre eu e meu irmão não é a mesma entre os herdeiros. E aí começa a gerar muito conflito, sobretudo no âmbito organizacional, empresarial. Então, para além do familiar, isso é transferido também para o âmbito organizacional. Então, essa definição ela é extremamente relevante, estabelecer
pesos e contrapesos para verificar quem de fato vai tomar decisões, quem que vai gerenciar e como a gente vai tentar desenvolver essa organização para que ela se perpetue ao longo do tempo. Então, a governança corporativa ela precisa ser estruturada basicamente com essa divisão de quem são os proprietários e quem ocupa a gestão organizacional. E aí o conselho, né, que a gente chama de conselho de administração, onde os proprietários participam, tem participação da gestão, tem participação de outros acionistas que porventura possam ter aí ações dessa organização, ele é constituído para que essas representações, elas de fato tenham esse poder para tomada de decisão. Então, é uma evolução cultural. Então, grandes grupos familiares brasileiros adotam conselhos com membros perenes, próximos da operação, transformando o conselho de fiscalizador em protagonista estratégico. Então, para você, inclusive, fazer um processo de M&A, de venda ou aquisição da empresa, quando você sabe que uma empresa está estruturada em um conselho, que não tem ingerência de uma família em específico, você vai muito mais seguro, porque você sabe que adquirir naquela empresa tem conselheiros independentes, tem um conselho técnico muito bem estruturado, você já faz uma análise muito mais global, que é uma empresa que às vezes não vai tender para uma visão, né, para um viés familiar que às vezes você não tem controle, nem mesmo participe. Foco no legado. Também a mudança cultural profunda, que o conselho passa a focar no legado ao longo prazo e não apenas nos resultados imediatos. A família quer que a empresa invista em tal coisa porque elas admiram aquilo. Não. O conselho vai analisar, não, isso não é um investimento prioritário, isso não faz parte do escopo da empresa, isso foge completamente ao propósito que a empresa tem, então a gente não vai atender isso, por mais que seja uma vontade familiar, os demais conselheiros não aprovaram, foi feita, apreciada a proposta, mas isso não passou. Então, traz muito mais segurança e foco para aquela atividade em específico da organização. Então, a questão da governança, ela favorece muito a sucessão planejada. Então, quando você tem uma empresa que foi concebida, constituída e cresceu, aquele idealizador, ele vai passar, ele vai chegar um momento que ele vai querer desligar, ou vai chegar um momento que, de certa forma, ele nem vai estar entre nós. Então, tem que se pensar como que vai ser a sucessão dessa empresa. Quem que vai ocupar o espaço? Quem que vai, de certa forma, gerenciar todo esse projeto? Então, o caso das Baterias Mouras, que é uma empresa de origem familiar, é um caso clássico brasileiro, porque eles tiveram essa junção da família inicialmente para constituir o negócio, mas eles chegaram num patamar que eles perceberam que para crescer, para se desenvolver, eles teriam que fazer essa distinção, de modo que a família tivesse lá sua propriedade, mas a gestão da empresa caminhasse de uma forma independente. E aí, isso foi uma receita de sucesso, um case de sucesso aí, se a gente for falar de empresas brasileiras. Então, teve aí nesse processo o apoio externo estratégico, que é a transição conduzida por consultorias, né, por esse apoio externo, para estruturar processos e evitar conflitos familiares durante a sucessão. 3 conselhos integrados, então, uma estrutura bastante robusta de conselho de negócio, conselho de acionista e família, garantindo aí a governança completa e a separação de papéis de cada um. Exclusão da administração, então a família sai da gestão operacional daquela empresa para ampliar opções de carreira e garantir profissionalização total da empresa. Então, a família foi desenvolver outra atividade profissional, apesar de ser dona da empresa, receber dividendos, participar da distribuição de lucros, mas foi transferido para uma gestão profissional. E também a formação da nova geração, preparação cuidadosa para a liderança futura, respeitando escolhas pessoais e garantindo o desenvolvimento profissional adequado. Então, em muitas circunstâncias, quando a família às vezes não tem essa estrutura de governança,
o pai ou o idealizador daquela empresa, ele quer que o filho assuma as rédeas, porque ele está envelhecendo, ele vai tirar o pé, ele quer que o filho assuma. Só que o filho, às vezes, não tem perfil. O filho não tem conhecimento, não tem competência, não tem habilidade. Ele queria estar surfando no Havaí. Ele não tem aquele tino que o pai tem para negócio. Mas o pai quer forçar a mão para que ele desenvolva aquela empresa. A gente sabe o resultado disso. Quando a pessoa não tem competência e não quer participar daquilo, por mais que ela seja submetida àquela posição, vai tomar decisões equivocadas. Então, é um problema não só empresarial, como também pode estender para um problema familiar. Porque aí o outro filho pode ver que está fazendo muita bobagem, questionar, e isso virá todo um conflito interno. Interno à organização, conflito também interno no âmbito familiar. Alguns desafios comuns e soluções em empresas familiares. Então, o primeiro ponto, a resistência à mudança cultural profunda, porque muitas pessoas ainda têm a cultura de falar: se eu sou dono da empresa, eu que mando em tudo, eu que defino, eu que resolvo tudo. De certo modo, isso no início é verdade, mas a partir do ponto que você permite a entrada de outros sócios, ou a partir do ponto que o seu sócio tem herdeiros, você tem que entender que, por mais que você tenha uma participação, você não pode ignorar a participação alheia. Então, se você é contra as opiniões de uma pessoa, ou se você é contra alguém assumir um determinado cargo, é melhor vocês desenharem uma estrutura para falar: olha, para assumir o cargo X tem que ter essa competência, esse perfil, a divisão de dividendos vai priorizar isso, isso, aquilo, a empresa vai ter o foco para desenvolver tal e tal atividade, você passa a deixar isso muito bem estruturado para que a empresa caminhe seguindo essas diretrizes, considerando, inclusive, a sua posição, juntamente com posições de outros sócios que têm participação acionária nessa empresa. Então, como fazer isso? Separar claramente o que é propriedade, família e gestão. São soluções efetivas para desafios dessa natureza. Outro desafio, medo de perda de poder e controle. De fato, muitos têm: eu gerenciei a empresa, vou perder poder na empresa. Sim, mas quando você cria um conselho independente, com poder real, esse conselho ele pode ser um conselho muito técnico e vai tomar decisões voltadas para a perpetuação daquela empresa, e não necessariamente para beneficiar A ou B. É um conselho técnico, é um conselho independente, está pensando no futuro daquela organização. Um outro desafio, mistura entre interesses familiares e empresariais. E qual é a solução? Critérios técnicos para cargos familiares. Olha, o fulano de tal quer aumento de salário. Olha, para ter aumento de salário aqui, na empresa precisa gerar tal resultado, aí consegue bônus, tem que se qualificar e consegue mais um bônus, tem que apresentar o resultado X e tal. Então, define isso dentro do estatuto da empresa, de uma regulamentação interna, para que evite-se conflito na hora de tomar decisões que envolvem aí aspectos familiares. E ainda, um desafio, ausência de critérios objetivos para esses cargos. Então, a comunicação transparente e meritocracia é fundamental para ter, de fato, essa estrutura muito bem definida. Então, só para fazer um paralelo com vocês, imagina só, se numa instituição pública, o gestor daquela instituição pública tivesse o poder de aumentar o salário de fulano de tal a um valor muito fora dos padrões de mercado, porque ele é o gestor daquela empresa. Não, estabelece isso em um estatuto, em um plano de carreira, e aí você tem lá um plano de cargos e salários. Para chegar à diretoria, ele vai ter que cumprir alguns critérios, e a diretoria vai receber um percentual. Para receber mais, ele pode ter bônus por produtividade. Isso pode ser estabelecido na resolução, no regulamento, no estatuto daquela organização. Pois bem, algumas tendências e futuro da governança em empresas familiares brasileiras, a gente pode falar a necessidade de profissionalização crescente. Então, aquele modo de gerenciar lá do passado, hoje em dia, já está totalmente transformado. Então, inclusão de conselheiros independentes, com expertise
técnica, ampliando sempre essa visão estratégica para o futuro e a objetividade das decisões. Ainda, formação da nova geração, preparação técnica rigorosa com experiência externa antes de entrada na empresa, garantindo competência e credibilidade, ou seja, o primeiro emprego do filho vai ser na empresa do pai. Às vezes ele não tem competência nenhuma, já arruma um cargo lá de gerente. Não, ele tem que passar por um processo, demonstrar experiências em outros segmentos, para se caso ele quiser concorrer. Às vezes não exclui a pessoa, mas estabelece esses parâmetros. Transformação digital, então o uso de tecnologia para transparência total, comunicação interna eficiente, o processo de governanças ágeis e modernos, são também tendências para o futuro, sobretudo utilizando aí agora a inteligência artificial. Então, você consegue otimizar muitas decisões e muitos processos, e também a valorização do ESG, então, aspectos econômicos, sociais, ambientais, de governança, tudo isso está envolvido dentro desse contexto. Então, propósitos e práticas de ESG como fatores estratégicos, atraindo investidores e garantindo sustentabilidade a longo prazo. Se a empresa ela é uma empresa de capital aberto, se ela tem essa estrutura muito bem determinada, você, enquanto acionista, você vai com muito mais segurança, porque essa empresa transmite credibilidade, não é apadrinhamento para ocupar os cargos, ela tem uma estrutura muito bem definida de conselho. Se você deseja comercializar essa empresa, vender essa empresa, você consegue, de certa forma, demonstrar que o processo de governança é um processo muito consolidado. É uma empresa que consegue, de certa forma, se desenvolver sem necessariamente a figura A, B ou C. É o conjunto, a estrutura, ela é muito voltada para resultado. E aí você vai com muito mais segurança. Isso é um ativo da empresa. Bom, governança ela é um legado que garante o futuro. Então, empresas familiares, casos como CIMED, Baterias Mouras, a própria Localiza, Magazine Luiza, dentre várias outras, né, demonstra que a governança estruturada é sinônimo de longevidade e crescimento sustentável, ou seja, não é só a figura de uma pessoa, do idealizador, do fundador, que a empresa depende. Não, ela já dependeu muito, se estruturou e hoje, se ele quiser se desligar da empresa, a falta de não vai prejudicar, porque a empresa já tem todo o futuro traçado. Práticas modernas, então, conselhos ativos, membros independentes, critérios de meritocracia e separação clara de papéis, inspiram outras famílias empresárias. E também investimento no futuro. Governança não é custo, ele é um investimento estratégico no futuro da família e do negócio, garantindo perpetuidade e também prosperidade. Pessoal, é isso. Até mais. Um abraço.